Testemunhos para a Igreja, volume 4, capítulo 5, Escolhendo o Tesouro Terrestre. Foi-me mostrada a condição do povo de Deus. Estão entorpecidos pelo espírito do mundo, negam sua fé por suas obras. Foi-me apontado o antigo Israel. Tiveram grande luz e exaltados privilégios, contudo não viveram à altura da luz, nem apreciaram suas vantagens, e sua luz se lhes tornou em trevas. Caminhavam na luz dos próprios olhos em vez de seguirem a guia de Deus. A história dos filhos de Israel foi escrita para o benefício daqueles que vivem nos últimos dias, a fim de que possam evitar seguir seu exemplo de descrença. Irmão, foi-me mostrado você envolvido em trevas. O amor ao mundo havia tomado inteiro controle de seu ser. Os seus melhores dias estão no passado. Sua vitalidade e poder de resistência no que tange ao trabalho físico estão debilitados. E agora, quando deveria ser capaz de recordar uma vida de nobres esforços em abençoar outros e glorificar a Deus, pode apenas lamentar e reconhecer a falta de felicidade e paz. O irmão não está vivendo de modo a alcançar a aprovação de Deus. Seus interesses espirituais eternos são postos em segundo lugar. O cérebro, ossos e músculos foram sobrecarregados ao máximo. Por que todo esse desperdício de vigor? Por que esse acúmulo de cuidados e responsabilidades para sua família suportar? Qual é a sua recompensa? A satisfação de acumular para si um tesouro na terra, o que Cristo proibiu e que se revelará uma armadilha para sua alma. No Sermão do Monte, Cristo diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu. Mateus capítulo 6, versos 19 e 20. Se você acumular tesouros no céu, fará isto para si próprio e estará trabalhando no próprio interesse. O seu tesouro, meu prezado irmão, é depositado na terra, e o seu interesse e afeições estão no seu tesouro. O irmão cultivou o amor ao dinheiro, casas e terras, até que isso absorveu suas forças mentais e físicas, e o amor por posses terrenas tem sido maior do que seu amor por seu Criador, e pelas almas pelas quais Cristo morreu. O Deus deste mundo lhe cegou os olhos de modo que as coisas eternas não lhe são de valor. No deserto da tentação, Cristo defrontou as grandes tentações principais que assaltariam os homens. Ali enfrentou sozinho o inimigo astuto e sutil, vencendo-o. A primeira grande tentação teve que ver com o apetite, a segunda com a presunção, a terceira com o amor ao mundo. Satanás tem vencido seus milhões tentando-os a condescender com o apetite. Mediante a satisfação do paladar, o sistema nervoso torna-se irritado e debilita-se o poder do cérebro, tornando impossível pensar calma e racionalmente. Desequilibra-se a mente. Suas mais nobres e elevadas faculdades são pervertidas, servindo à concupiscência carnal, e desprezam-se os interesses eternos e sagrados. Alcançado este objetivo, Satanás pode vir com suas outras duas tentações principais e encontrar pronto acesso. Suas múltiplas tentações provêm destes três grandes pontos principais. A presunção é uma tentação comum, e ao Satanás assaltar os homens com isto, é bem-sucedido 9 vezes em 10. Os que professam ser seguidores de Cristo e pretendem, por sua fé, estar empenhados na luta contra todo o mal que há em sua própria natureza, entram frequentemente de maneira irrefletida em tentações das quais exigiriam um milagre o fazê-los escapar imaculados. A meditação e a oração os haveria guardado, levando-os a evitar a posição crítica e perigosa em que se colocaram quando concederam a Satanás vantagem sobre eles. As promessas de Deus não são para serem temerariamente reclamadas quando, de maneira descuidosa, nos precipitamos para o perigo, violando as leis da natureza e desatendendo à prudência e ao juízo com que Deus nos dotou.
Isto é a mais flagrante presunção. Os tronos e reinos do mundo e a glória deles foram oferecidos a Cristo se apenas se prostrasse diante de Satanás. O homem nunca será provado com tentações tão fortes como as que assaltaram a Cristo. Satanás veio com honra mundana, riquezas e os prazeres da vida e apresentou-o sob o aspecto mais atraente para seduzir e enganar. Tudo isto, disse ele a Cristo, te darei se prostrado me adorares. Cristo repeliu o astuto inimigo e saiu vitorioso. Satanás tem maior sucesso em sua aproximação do homem. Todo esse dinheiro, esse ganho, essa terra, esse poder, essas honras e riquezas lhe darei em troca de quê? Suas condições em geral são que a integridade seja deixada de parte, a consciência seja brutalizada e o egoísmo alimentado. Através da dedicação a interesses mundanos, Satanás recebe toda a homenagem que busca. A porta é deixada aberta para que entre como queira, com seu maligno cortejo de impaciência, amor ao eu, orgulho, avareza, fraude e seu inteiro catálogo de maus espíritos. O homem é enfeitiçado e traiçoeiramente seduzido à ruína. Se nos submetemos de coração e vida ao mundanismo, Satanás fica satisfeito. O exemplo de Cristo está diante de nós. Ele venceu a Satanás, mostrando-nos como também podemos vencer. Cristo resistiu a Satanás com as Escrituras. Poderia haver recorrido a seu poder divino e usado as próprias palavras, mas disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diante da segunda tentação, ele disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, verso 7. O exemplo de Cristo está diante de nós. Se as Escrituras Sagradas fossem estudadas e seguidas, o cristão seria fortalecido para enfrentar o astuto inimigo, mas a palavra de Deus é negligenciada e seguem-se calamidade e derrota. Prezado irmão, você tem negligenciado dar atenção aos testemunhos de advertência que lhe foram dados anos atrás, mostrando que o inimigo estava ao seu encalço para apresentar-lhe os encantos deste mundo, insistindo para você escolher o tesouro terreno e sacrificar a recompensa celestial. Irmão você não pode permitir isto, há muito em jogo. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Você está vendendo sua alma em um mercado barato. Não pode permitir-se esse grande sacrifício. Deus confiou talentos à sua guarda. Eles são seus recursos e sua influência. Deus deseja submetê-lo a uma prova. Você não devia ter perdido tempo e sim começado imediatamente a aumentar o depósito de seu mestre. Tivesse agido assim, seu êxito teria sido igual à sua operosidade, perseverança e zelo em investir o capital colocado em suas mãos, os seus talentos de influência, pondo de parte os recursos a que poderia ter recorrido para seu auxílio. Teria atraído muitas almas do erro para a verdade e justiça. Essas almas teriam trabalhado por outros, e assim a influência e recursos teriam aumentado constantemente e se multiplicado na causa do Mestre, e para a fiel melhoria de seus talentos teria ouvido do Mestre as mais bondosas palavras que poderiam ouvir. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmão tivesse direcionado as faculdades de seu intelecto a condutos corretos, servindo a seu Pai Celestial, você teria se fortalecido cada vez mais na verdade, fortalecido em espírito e poder, e agora seria uma coluna da igreja E por seu exemplo, bem como por apresentar as razões de nossa fé com base nas Escrituras, teria sido um bem-sucedido ensinador da verdade. Se as faculdades mentais que empregou para obter propriedades tivessem sido utilizadas para trazer almas das trevas para a luz, haveria de conhecer a aprovação de Deus e ser altamente bem-sucedido.
Os que somente têm limitadas habilidades, santificadas pelo amor de Deus, podem realizar o bem para o mestre, mas os que têm mente arguta de bom discernimento podem empregá-la em sua exaltada obra com excelentes resultados. Embrulhar em um lenço os talentos que Deus lhes confiou e escondê-los no solo, assim privando-o de seu rendimento, é um grave erro. Estamos sob prova. O mestre virá para investigar nossa conduta e indagará que uso fizemos dos talentos que nos foram emprestados. Irmão que uso está fazendo dos talentos que Deus confiou ao seu cuidado? Fez o que podia para iluminar a mente dos homens a respeito da verdade, ou não achou tempo em suas atividades de negócios e perplexidades para dedicar a este trabalho? É um crime valer-se da generosidade divina como tem feito para diminuir sua força física e separar de Deus suas afeições. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podemos amar este mundo e amar a verdade de Deus. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você não é um homem feliz. Sua família não é uma família feliz. Os anjos de Deus não vêm fazer habitação com vocês. Quando a religião de Cristo rege o coração, a consciência aprova, e reinam paz e felicidade, perplexidade e aflição podem rondar, mas a luz na alma. Submissão, amor e gratidão a Deus conservam o brilho do sol no coração, embora o dia possa ser bem nublado. A abnegação e a cruz de Cristo estão diante do irmão. Erguerá você a cruz? Seus filhos têm sido abençoados pelas orações da mãe. Eles têm amado a religião. Têm tentado resistir à tentação e manter vida de oração. Às vezes têm tentado muito arduamente, mas seu exemplo diante deles, seu amor e devoção ao mundo e sua dedicação excessiva aos negócios têm removido a mente deles das coisas espirituais e a desviado novamente para a terra. Satanás tem estado em seu encalço para conduzi-los a amar o mundo e as coisas mundanas. Eles têm gradualmente perdido sua confiança em Deus, negligenciado a oração particular e os deveres religiosos, e têm perdido seu interesse pelas coisas sagradas. Prezado irmão você cometeu grande erro ao dedicar a este mundo a sua ambição. Você é exigente e às vezes impaciente. Algumas vezes requer demasiado de seu filho. Ele ficou desanimado. Em sua casa tem sido trabalho, 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 desde o amanhecer até a noite. Sua grande fazenda tem acarretado cuidados extras e responsabilidades para sua casa. Você tem falado sobre negócios, pois os negócios são a prioridade em sua mente, e a boca fala do que está cheio o coração. Seu exemplo na família tem exaltado a Cristo e sua salvação acima de seus interesses agrícolas e seu desejo de ganho. Se os seus filhos perderem a vida eterna, o sangue da alma deles certamente será achado nas vestes do pai. A mãe cumpriu fielmente o seu dever. Ela ouvirá o bem-estar ao levantar-se na manhã da ressurreição. Sua primeira indagação será quanto a seus filhos, que foram objeto de suas orações durante a parte final de sua vida. Você poderá apresentá-los com um belo caráter que os qualifiquem moralmente para a sociedade dos anjos, ou estarão contaminados e maculados pelas corrupções deste mundo. Serão achados participantes da natureza divina, livres da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Serão colunas polidas à semelhança de um palácio, ou haverão de ser achados amantes do mundo, amaldiçoados com o espírito de avareza e suas brilhantes e nobres qualidades sepultadas no esquecimento. Sua conduta muito fará para determinar o destino futuro de seus filhos. Se você continuar a exaurir suas faculdades mentais em preocupações e planejamentos mundanos, permanecerá para eles como uma pedra de tropeço. Eles veem que, conquanto professando o cristianismo, você não obteve qualquer progresso espiritual, mas está moralmente atrofiado.
Isto é verdade. Sua mente tem se concentrado nas coisas terrenas e, como resultado, desenvolveu grande força nessa direção. Decididamente você é um negociante mundano, mas Deus planejou que você usasse sua habilidade e influência em uma ocupação mais elevada. Você está fascinado e cegado pelo Deus deste mundo. Oh, que terrível insensatez o domina! Você poderá reunir tesouros terrenos, mas serão destruídos na grande conflagração. Se retornar agora ao Senhor, empregar seus talentos de recursos e influência para a sua glória e enviar antecipadamente seu tesouro para o céu, não defrontará uma perda total. As grandes conflagrações e calamidades por terra e mar que têm assolado o nosso país, os Estados Unidos, foram providências especiais de Deus, uma advertência do que está para sobrevir ao mundo. Deus quis mostrar ao homem que ele pode acender sobre seus ídolos um fogo que a água não pode apagar. A grande conflagração geral está pouco à frente, quando todo esse trabalho desperdiçado na vida será eliminado do dia para a noite. O tesouro depositado no céu estará seguro. Nenhum ladrão pode aproximar-se dele, nem traça corroê-lo. Um jovem veio a Cristo e perguntou: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Jesus ordenou-lhe guardar os mandamentos. Ele retrucou: Senhor, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Jesus encarou com amor aquele jovem e fielmente apontou-lhe sua deficiência na observância dos mandamentos. Ele não amava o seu semelhante como a si mesmo. Cristo mostrou-lhe o seu verdadeiro caráter. Seu amor mesquinho pelas riquezas era um defeito que, se não removido, o excluiria do céu. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Cristo desejava que entendesse que nada exigia dele além do que ele próprio havia experimentado. Tudo o que pediu foi que lhe seguisse o exemplo. Cristo deixou suas riquezas e glória e tornou-se pobre para que o homem, mediante a sua pobreza, se tornasse rico. Requer agora que ele, por causa dessas riquezas, renuncie às coisas terrenas e assegure o céu. Cristo sabia que, enquanto as afeições estivessem sobre o tesouro mundano, elas estariam afastadas de Deus. Portanto, disse ao doutor da lei: Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Como recebeu ele as palavras de Cristo? Regozijou-se por poder assegurar o tesouro celestial? Ele ficou muito triste porque possuía muitas propriedades. Para ele, as riquezas representavam honra e poder. O grande valor de seu tesouro fazia com que desfazer-se dele parecesse uma impossibilidade. Aqui está o perigo das riquezas para um homem avarento. Quanto mais ganha, mais difícil lhe é ser generoso. Diminuir sua riqueza é como acabar com a vida. Em vez disso, prefere desviar-se das atrações da recompensa imortal, a fim de reter e aumentar seus bens terrenos. Ele ajunta e acumula. Tivesse ele observado os mandamentos, e seus bens mundanos não seriam tão grandes. Como podia, enquanto planejando e lutando pelo eu, amar a Deus de todo o coração e de toda a alma e de toda a sua força e ao próximo como a si mesmo? Houvesse ele provido às necessidades dos pobres e abençoado os seus semelhantes com uma porção de seus recursos, segundo requeriam suas necessidades, teria sido muito mais feliz e obteria maior tesouro celestial e menos na terra sobre que colocar as afeições. Cristo assegurou ao jovem que veio a seu encontro que, se obedecesse aos seus requisitos, teria um tesouro no céu. Esse homem amante do mundo ficou muito triste. Queria o céu, mas desejava reter sua riqueza. Renunciou à vida imortal pelo amor do dinheiro e poder. Oh, que troca infeliz! Todavia, muitos que professam observar todos os mandamentos de Deus estão fazendo isso. Você, meu prezado irmão, está em perigo de fazer o mesmo, mas não percebe.
Não se ofenda por eu deixar-lhe bem clara esta questão. Deus o ama. Quão pobremente tem você retribuído seu amor? Foi-me mostrado que, em sua experiência inicial, seu coração estava inflamado com a verdade. Sua mente, absorvida no estudo das Escrituras, via nova beleza em cada linha. Depois, a boa semente lançada em seu coração foi crescendo e produzindo frutos para a glória de Deus. Mas, depois de um tempo, os cuidados desta vida e os enganos das riquezas sufocaram a boa semente da palavra de Deus semeada em seu coração. E você deixou de produzir frutos. A verdade lutava por supremacia em sua mente, mas os cuidados desta vida e o amor de outras coisas obtiveram a vitória. Satanás buscava, mediante as atrações deste mundo, prendê-lo e paralisar suas faculdades morais, de modo que não tivesse percepção das reivindicações que Deus tinha sobre você, e ele quase teve êxito. Agora, prezado irmão, você deve empreender o mais fervoroso e perseverante esforço para desalojar o inimigo e assegurar sua liberdade, pois ele fez de você um escravo deste mundo, até que o seu amor pelo ganho se tornou uma paixão dominante. Seu exemplo a outros tem sido mau, interesses mesquinhos têm tido a preeminência. Por sua profissão de fé, você diz ao mundo: minha cidadania não é daqui, mas de cima, enquanto as suas obras decididamente declaram que você é um habitante da terra. Como um laço virá o dia do juízo sobre todos quantos habitam sobre a face da terra. Sua profissão de fé é somente um empecilho para as almas. Você não tem obras correspondentes. Conheço as tuas obras, não tua profissão, diz a testemunha verdadeira. Deus está agora peneirando o seu povo, provando os seus propósitos e motivos. Muitos não serão mais do que palha, nenhum trigo, nenhum valor neles. Cristo confiou à sua guarda talentos de recursos e de influência e disse-lhe: cultive-os até que eu venha. Quando o mestre vier e acertar contas com seus servos, e todos forem chamados ao mais estrito acerto sobre como empregaram os talentos que lhes foram confiados, como enfrentará você, meu prezado irmão, a investigação? Estará preparado para devolver ao mestre os seus talentos em dobro, depondo perante ele tanto o capital quanto os juros, e mostrando que tem sido um obreiro criterioso, fiel e perseverante a seu serviço? Irmão E, se seguir a conduta que adotou por anos, o seu caso será corretamente representado pelo servo que embrulhou seu talento em lenço e o enterrou no solo, ou seja, escondeu-o no mundo. Aqueles aos quais os talentos foram confiados receberam recompensa pelo esforço feito em proporção exata à fidelidade, perseverança e zelosa dedicação em negociar com os bens de seu senhor. Deus o tem como seu devedor, e também como um devedor a seus semelhantes que não têm a luz e a verdade. Deus lhe concedeu luz não para ocultar debaixo de um alqueire, mas para colocá-la no velador, a fim de que todos na casa possam beneficiar-se. Sua luz deve brilhar para outros a fim de iluminar almas pelas quais Cristo morreu. A graça de Deus reinando em seu coração e levando à mente pensamentos em sujeição a Jesus, o tornaria um homem poderoso ao lado de Cristo e da verdade. Declarou Paulo: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Deus havia revelado a Paulo sua verdade, e ao fazê-lo tornou-o devedor dos que estavam em trevas para iluminá-los. Você não teve a devida percepção de sua responsabilidade diante de Deus. Está manuseando os talentos do seu Senhor. Conta com faculdades mentais que, se empregadas na direção certa, o tornariam um coobreiro com Cristo e seus anjos. Se sua mente tivesse sido voltada na direção de fazer o bem, de apresentar a verdade perante outros, estaria agora qualificado a tornar-se um obreiro de sucesso para Deus, e como sua recompensa veria muitas almas salvas que seriam como estrelas na coroa de seu regozijo. Como pode o valor de suas casas e terras ser comparado ao valor de almas preciosas pelas quais Cristo morreu?
Essas almas podem ser salvas para o reino da glória por seu intermédio, mas você não pode levar consigo a mínima parcela de seu tesouro terrestre. Adquira seja o que for, preserve-o com todo o zeloso cuidado que for capaz de exercer, e ainda assim a ordem do Senhor pode ser dada, e em poucas horas um fogo que nenhuma perícia é capaz de apagar pode destruir os acúmulos de toda a sua vida, deixando-os como um amontoado de ruínas escaldantes. Esse foi o caso de Chicago. A palavra de Deus havia sido proferida para que essa cidade fosse deixada em ruínas. Esta não é a única cidade a perceber as marcas visíveis do desagrado de Deus. Ele realizou um começo, mas não um fim. A espada de sua ira está estendida sobre as pessoas que, por seu orgulho e impiedade, provocaram o desagrado de um Deus justo. Tempestades, terremotos, furacões, incêndios e espada espalharão desolação por toda a parte, até que o coração dos homens desmaie de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Você não sabe quão pequeno é o espaço entre você e a eternidade. Não sabe quão brevemente findará o seu tempo de graça. Apronte-se, meu irmão, pois o mestre exigirá seus talentos, tanto o capital quanto os juros. Salvar almas deve ser a obra vitalícia de todo aquele que professa seguir a Cristo. Somos devedores ao mundo pela graça que nos foi dada por Deus, pela luz que brilhou sobre nós e pela beleza e poder que descobrimos na verdade. Poderá dedicar toda a sua existência a reunir tesouros na terra, mas que vantagem haverá nisso quando a sua vida aqui findar ou quando Cristo aparecer? Não poderá levar consigo um só centavo. Tão alto como suas riquezas e honras terrenas o exaltaram aqui com negligência de sua vida espiritual, assim você afundará em valor moral perante o grande tribunal do juízo de Deus. Como essa riqueza pela qual trocou sua alma será apropriada, caso seja repentinamente chamado a dar por encerrado o seu tempo de graça e sua voz não mais controlá-la? Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Mateus capítulo 16, verso 26. Seus recursos não são de maior valor do que a areia, exceto se forem empregados unicamente para as necessidades da vida diária e para abençoar outros e fazer avançar a causa de Deus. Ele lhe concedeu testemunhos de advertência e encorajamento, mas você se desviou deles, duvidou dos testemunhos. Quando você retornar e reunir os raios de luz e tomar a posição de que os testemunhos procedem de Deus, então se firmará em sua crença e não vacilará em trevas e fraqueza. Você pode ser uma bênção para a igreja pode ser uma coluna ali mesmo agora, se vier para a luz e caminhar nela. Deus o chama novamente. Ele busca alcançá-lo, conquanto cingido com o egoísmo como se acha e envolvido com os cuidados desta vida. Ele o convida a retirar suas afeições do mundo e a colocá-las sobre coisas celestiais. A fim de conhecer a vontade de Deus, você deve estudá-la ao invés de seguir as próprias inclinações e a tendência natural da sua mente. Que queres que te faça? Deve ser a ardente e ansiosa indagação de seu coração. O peso da ira de Deus descerá sobre aqueles que desperdiçaram o seu tempo e serviram a Mamon, em vez de seu Criador. Se viver para Deus e para o céu, apontando o caminho da vida para outros, avançará para frente e para cima, rumo a mais elevados e santas alegrias. Será recompensado com bem-estar, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. A alegria de Cristo foi a de ver almas redimidas e salvas em seu reino glorioso, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Ganhar os tesouros deste mundo e empregá-los como você tem feito para separar suas afeições de Deus, ser-lhe-á no final uma terrível maldição. Você não tira tempo para ler, meditar ou orar. Não tem dedicado tempo para instruir seus filhos,
mantendo diante deles seus mais elevados interesses. Deus ama os seus filhos, mas eles têm tido pouco incentivo para viver uma vida religiosa. Se você destruir a fé deles nos testemunhos, não poderá alcançá-los. A mente de pobres e falíveis mortais deve ser disciplinada e educada em coisas espirituais. Quando a instrução for dada concernente ao mundo e em obter êxito na aquisição de propriedade, como pode o crescimento espiritual ser atingido? É uma impossibilidade. Você, meu irmão, e sua família poderiam ter crescido à plena estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus, se para aperfeiçoar um caráter cristão e servir ao Senhor, tivessem demonstrado metade do interesse que tiveram em servir ao mundo. Deus não está contente de que seus servos ignorem sua divina vontade, sejam aprendizes em entendimento espiritual, mas sábios em sabedoria e conhecimento mundanos. Seu interesse terreno não tem comparação com o seu bem-estar eterno. Deus tem uma obra mais elevada para você fazer do que a de adquirir propriedade. É necessário que seja realizada uma obra profunda e completa em seu favor. Sua família inteira precisa dela, e que Deus possa ajudar a todos a atingir a perfeição do caráter cristão. Os seus filhos podem e devem ser uma bênção para os jovens de sua comunidade. Pelo exemplo deles, por suas palavras e ações, podem glorificar a seu Pai Celestial e adornar a causa da religião.